Eu sou Luiz Pereira Rodrigues, eu sou natural do Piauí, cidadezinha chamada Itaueiras, tenho 58 anos, estou bem maduro, né? E trabalho com abelhas, como diz, na procura do mel desde muito pequeno. A partir daí dos 8, 10 anos eu já acompanhava meu pai por alguns lugares mais próximos, à procura de mel e cera, né, de abelhas. E vim para o Pará, puxado pela hidrelétrica de Tucuruí. Daí vim para a Serra Pelada, já mais uma chamada pelo ouro, né? E essa chamada do ouro veio fazer o Pará em Canaã. O Projeto Sossego me trouxe para cá. E aqui fui ficando, ainda dei algumas voltas, mas em outras cidades, em outros estados. Mas voltei para Canaã, me casei no município de Canaã. E quando cheguei ainda era Cedério 2 e depois virou Canaã, foi virando uma cidade mais avançada. E nesse avanço do município, eu já comecei a fazer o meu trabalho na apicultura, um trabalho mais formal, né? Já trabalhei a apicultura moderna. Na minha região, onde eu morava no Piauí, a gente tinha um grupo de moleques da minha época, quando eu já prestava para acompanhar meu pai para o campo. E eu não tive assim muito aquela infância de brincar, a gente lá não tinha jogo de futebol, tinha aquela bolinha que chama peteca, né? Com couro e uma pena de jacu. Aquilo era a nossa diversão. Mas sempre os finais de semana eu procurava o mato, né? Procurar mel, procurar abelhas no campo. E muitas das vezes sozinho, né? Que eu sempre digo que eu sou meio solitário, porque desde lá do Nordeste, porque a molecada no final de semana queria ir bater uma peteca, banhar nos riachos, que a água lá já é mais escassa e a gente aproveita muito as águas que tem, né? E eu partia para o campo, às vezes sozinho, aquela coisinha pequena, o nego tentava me fazer medo lá no mato, isso aconteceu algumas vezes. Às vezes eu estava tirando uma abelha próximo da estrada e naquela minha peleja o cara esconder lá e começar a esturrar como uma onça, enfim. E daí eu saía procurando, porque eu já imaginava, é alguém que na região não tem onça, assim, que pelo barulho a gente poderia perceber que fosse uma onça. Lá no Piauí eu trabalhava assim, acompanhava meu pai, ia para o campo, caçada de abelha, eu ia junto. E sempre observando, porque quando a gente entra no campo, um sai para um lado, outro para outro e vão caçar. Quem acha primeiro grita, quem está de lá responde, vem, tira aquele e torna a sumir todo mundo para um lado para o outro. Aquilo eu fui aprendendo. Quando era os finais de semana, um feriado, que eu ia pedir para minha mãe, meu pai não tinha problema, se eu pedisse para ele estava normal, eu ia para o campo. Mas a minha mãe não deixava. Vai mais quem? Quem o menino maior não vai, você não vai. Aí ficava naquela peleja, vez que lá para as 10 horas de muita insistência, ela deixava eu ir. Mas não leva ferramenta nem facão, você tem que ir sem nada, que você vai se cortar lá no campo sozinho, não pode. Quando foi um dia eu pensei, à noite ou amanhã eu vou com o meu equipamento, amanhã eu trago mel que eu vou tirar. Porque eu ia caçar a abelha e meus irmãos vinham para tirar o mel. Tinha vezes que eu já errava aquele local, depois até eles que já achavam aquela abelha. Aí dessa vez, para ver o tamanho da inocência, eu peguei a ferramenta, um machado velho, uma cuia na época, uma cabaça, que o mel trazia na cabaça, e fui deixar mais de 1 quilômetro, esconder. Cedo, antes de ninguém levantar, eu já fui e escondi isso lá no campo. E aí de manhã fui pro pé da velha lá, terminou, passou o quebra-jejum, que a gente chama lá, né? E eu fui pro pé da minha mãe e pedi para ir pro campo, pro mato caçar abelha. Aí naquela peleja até que ela aceitou, mas não leva a ferramenta, mas a ferramenta já estava guardada. Aí eu fui, peguei a ferramenta. Logo que eu entrei no mato eu achei o primeiro enxame, uma Europa, né? Um pau caído, só o oco parece que estava para eu fazer o primeiro trabalho, sem muito esforço, né? E dali já fiz um foguinho, fui mandando fumaça, abri o tronco e tirei muito mel. Fiquei super banhado, porque a abelha vinha e eu bati a mão, mãozona cheia de mel. A abelha vinha de cá, eu bati a mão e fui melando tudo, mas consegui encher uma cabaça que deu trabalho para levar embora. Aí agora chegar lá e tem que apresentar, porque aí não tinha mais nada escondido. Aí cheguei lá, a velha deu uma bronca danada, mas ficou animada, né? Rapaz, o cara já faz alguma coisa. Aí o velho chegou, não, isso aí é do campo mesmo, deixa o rapaz se virar. Aí ficou normal, daí eu já não teve mais problema com ferramenta para ir para o campo. Era uma parte, assim, como alimentação. Eu já alcancei meu pai caçando abelhas, tinha aquelas épocas certas, que é a época que produz mais mel, né, a época de safra. Procurava mel, sempre a gente tinha mel em casa. E a Semana Santa não podia ter uma Semana Santa sem mel, tinha que ter. Então naquela proximidade que era a época de safra, a gente ia para o campo mesmo para colher mel para a Semana Santa.
E tinha mais a cera, que a gente ficou muitos anos, depois que eu me entendi por gente, lumiando com a vela de cera, desse tipo de abelha sem ferrão. Fazia os pavios de algodão e depois derretia aquela cera e fazia aquela vela bem escura, né? E ali ia dobrando ela, num sistema que depois você ia soltando as peças e colocava num pirex ali, acendia, era um cheiro bom e era a nossa luz da época. Não, aquilo era uma tradição de ter mel em casa e ter cera para fazer velas. Ninguém vendia mel, não vendia cera, até que chegou a abelha africana. Quando chegaram as abelhas africanizadas, que na época a gente chamava Europa, a gente tirava o mel e tinha sempre comprador na região procurando cera para comprar. Cera sempre foi um negócio. E daí foi o meu primeiro trabalho como extrativista, foi vender cera de abelhas, mas não mel, mel era só para o alimento. E daí assim, sempre a cera de abelhas africanizada ou europeia a gente vendia e a cera da abelha sem ferrão era para fazer vela para alumiar. O meu trabalho em Canaã e com mel aqui, porque sempre, por onde eu passei, só São Paulo que eu fiquei 1 ano e pouco, eu não produzi mel lá, não tirei mel para nada, que não tinha nem lugar para a gente caçar abelhas. Mas vim para Tucuruí, lá já comecei a produzir mel, trabalhar na barragem, enfim. Daí fui para Serra Pelada, lá também já produzi um melzinho, para não faltar o nosso mel, a tradição não se acabar. E quando cheguei em Canaã, tinha sempre aquela ideia que Canaã, as abelhas não produziam mel e que o pessoal, eu acho que mexia na época errada e sempre me desanimava que não tinha mel. E eu comecei a fazer, pela florada que eu já conhecia desde muito pequeno, eu ia vendo que a época mais ou menos, e eu comecei a tirar abelha com 10 litros de mel, com 15, com 20, enfim, foi aumentando essa produção e as pessoas vendo que verdadeiramente eu tinha razão de estar sempre no mato caçando mel. Com esse trabalho de trabalhar com abelha, a tradição lá que vinha dos meus pais, eu nunca imaginaria que virava um negócio. O mel, enfim, a cera a gente já sabia que tinha aquela venda, mas mel a gente pensava sempre que ia produzir para o consumo. Mas ainda no Sossego, quando a gente morava no Sossego, trabalhava lá na região, eu pude vender talvez a segunda remessa de mel, que eu já tinha vendido uma época em Rio Maria, eu vendi um pouco, o pessoal procurava. Uma época que eu trabalhei lá, e aqui eu arrumando para ir para uma festa, o sapato tinha se acabado, e eu precisava de um sapato bom, e um cara falou, tem uma abelha ali, você tirar ela lá, quem sabe você faz alguma coisa. Eu fui lá, tirei com muito trabalho, tirei 15 litros de mel, e já fui para Paraupebas, vendi, já cheguei com um sapato novo, bonito, já estava namorando com a minha menina, né? E daí foi a primeira venda, e foi virando, aí o pessoal começa a te procurar, eu ouvi falar que você tira mel, eu quero comprar mel. Aí já sabe que o teu mel tem qualidade, aí você vai aumentando a clientela. Daqui a pouco eu já fiquei apertado sem mel para as pessoas que vinham procurar. Até que chegou a implantação do Projeto Sossego e lá eu tive a sorte de alguém ver o meu trabalho e trouxe a ideia do trabalho com mais, como diz, moderno, né? Produzir, criar abelhas e produzir mel. Mudou, porque assim, quando eu fui para o Sossego, eu fui por um trabalho que eu já fazia também, assim, de teimoso, que o pessoal sempre reclamava, que não dava, o trabalho de produção de sementes, coleta de sementes nativas. Eu sempre, por onde eu andei também, tinha uma sementinha no bolso, dava para alguém, tentando multiplicar também, sem saber que um dia viraria negócio e sem saber também que isso multiplicaria as espécies que estavam sendo podadas a todo tempo, né? Então, eram 2 trabalhos que a gente fazia, que eu sempre chamo as 2 premissas, né, que é a abelha e sementes, e daí eu tentei ir multiplicando isso sem saber, tipo as abelhas trabalham. Vai na florada buscar o néctar e o pólen sem saber, só sabe que está indo buscar para casa, mas sem saber que ela está obrigada a ir lá polinizar as flores. Então o meu trabalho era como as abelhas, eu não sabia o que eu estava fazendo, apenas estava fazendo. Talvez a natureza me obrigando a fazer. A cidade, quando eu cheguei, eu já pensei num lugar para eu morar, porque quando você... tem um ditado, quando você está na cangaia, você sempre procura cangaia, é difícil você procurar um arreio melhor, né? Aí eu cheguei àquela cidadezinha, umas casinhas aqui e ali, eu falei, aqui com certeza o lote é barato, a gente pode morar por aqui mais fácil. Aí já agradei de Canaã, mas fui trabalhar no campo, no Sossego, na produção de ouro. Isso eu cheguei aqui no dia 5 de fevereiro de 85.
Aí voltei lá, terminei o trabalho e vim para o Sossego, e daqui ainda dei uma saída, mas voltei para a região. Consegui pegar um ouro na época, não muito, mas depois diminuiu o ouro, fui para outras regiões, depois voltei para cá, fui para o Sossego, o pessoal já tinha meio que parado com a função de produção de ouro, e lá eu ainda consegui arrumar ouro para casamento, que eu andava assim meio sem dinheiro, eu consegui montar uma máquina velha e produzir ouro que paguei o casamento, compramos nossas mobílias de casa e continuou o trabalho. Eu sempre gosto de, assim, nas nossas reuniões, quando eu encontro as pessoas que estão mais envolvidas no poder público, sempre dar uma olhada nos pequenos projetos, que aqueles pequenos projetos, muitos deles podem gerar um grande projeto. Aí muitas vezes a gente fica focado só no projeto Sossego, S11 e outros que virão, e os pequenos podem ficarem dispersados, né, por um lado, e depois vai fazer falta. Então, eu trabalho com uma apicultura hoje para Canaã, nós temos vários produtores rurais que viviam lá de uma rendinha de leite, de alguma coisa, mas que todo ano queimando a propriedade, botando fogo na propriedade para fazer limpeza e derrubando o derradeiro campo de mato que ele ainda tinha. E depois que a gente passou a levar o que é apicultura para essas pessoas, eles acabou aquele desejo de estar fazendo abertura, o pouco que ainda tem. Ele preocupa porque ele já tem um apiário do lado, se ele for roçar tudo aquilo, ele não vai ter mel da produção de mel das abelhas dele. Então, assim, virou uma fonte de renda para as pessoas e trazendo uma preocupação com o meio ambiente. Sempre tentar passar para o vizinho que não pode jogar um agrotóxico, que pode matar as abelhas, incentivar ele também para criar abelha, para não mexer com agrotóxicos, enfim. A gente sente que isso mudou muito a característica do produtor rural de Canaã. Hoje, muitos deles já produzem mel, pessoas que entraram aí com um ano e pouco já têm uma produção de mel muito boa, e a tendência é multiplicar. Além da nossa região rural, que a gente sabe que é pequena e um pouco afetada, a gente tem a Flona, que a gente está ganhando esse espaço também para fazer a nossa multiplicação. E em pouco tempo a gente está com um polo de mel, como diz, invejável na região. Quando eu comecei a minha carreira na apicultura moderna, eu sempre procurava as pessoas para trabalhar a apicultura. E sempre alguém, mas você trabalha no ramo que você acha que dá, e você vai procurar, como é que a gente diz, no caso para pessoas que vai concorrentes. Aí que a gente sempre passando para eles que o sistema da apicultura não existe concorrentes. Não existe mel, como diz assim, uma boa venda de mel, um pouquinho você vende aqui e ali. Mas se eu tenho aqui uma produção de 40, 50 toneladas de mel, o comprador está sempre na minha porta, batendo, querendo comprar isso. Então nós precisávamos juntar muita gente para... E fui pelejando e não encontrava, até que a gente chegou a esse ponto de criar associação com o pessoal que saíram da região da Serra do Sossego, que foi indenizado, vieram para a Vila Bom Jesus. E lá, justamente por ter pessoas rurais que não tinham condições de trabalhar na mina, a Vale achou por bem, como já tinha eu trabalhando na apicultura, via que era um trabalho que não degrada e sim ajuda a natureza a se desenvolver, ela achou por bem tentar criar uma associação, juntamente com a prefeitura, e crescer esse número de apicultores. E daí a gente começou com 20, né? A Vale deu todo o apoio, juntamente com o município, nos deram kits para começar a produção, desde o início, da macacão, a bota, até as caixas para as abelhas. E a construção da casa de mel foi feita pelo município. Só ficou pequenininha, a gente não teve condições de ter nem o sim lá, mas fomos aumentando, tentando apresentar, tanto para o município quanto para a Vale, que era viável a apicultura, e eles começaram a acompanhar mais de perto, e a Vale resolveu fazer um investimento maior, nos deu um kit, a gente chamou de kit mel, de 500 caixas, para multiplicar. A gente era em 20, depois saiu para 12, por aí assim, nos desanimou, por não ter um selo de inspeção para vender, produzir mais e vender mais para longe, e a gente ficou meio com esse kit mel veio a ideia de reformar a casa ou construir uma casa. Aí veio projetos, a gente escreveu nos projetos, fomos contemplados, e em vez da reforma, construímos a nossa agroindústria, que hoje está pronta, só falta inaugurar, que vai ser dia 20 de setembro, mas os equipamentos já estão lá, a máquina de sachê está vindo para fazer o nosso melzinho no sachê, para levar para a merenda escolar.
para a criançada. E daí, só alegria. Eita, rapaz, Canaã daqui 15 anos, primeiro, contando comigo, eu quero estar aí com minhas 2.000, 3.000 colmeias, né, produzindo mel aí nessa flora fora. Espero de Canaã uma cidade que a gente não, com certeza não possa se envergonhar de trazer um amigo ou de alguém vir fazer uma visita e você mostrar a cidade para as pessoas, igual já tive em algumas cidades lindas. E o que eu espero é que com tudo isso que Canaã, a gente acompanhou ela, do processo de colonização e o que foi chegando, tipo mineração, a madeira primeiro, o minério, sempre teve grandes movimentos em Canaã, foi começado assim bem sacudido. Depois vem o projeto da mineradora, que tem vários projetos aí, que a gente sabe se os que já estão programados, mas muitos que estão aí, como diz, várias jazidas ainda escondidas, e que podem vir estourar daqui para 15 anos. Eu acho que nós podemos ter a cidade moderna e talvez a Princesinha, porque talvez a gente perdeu esse nome para alguma cidade por aí, mas eu tenho certeza que não é nem a Princesinha, vai ser a rainha do estado do Pará.